Atenção, atenção, Cereto News chegando para você. O Cássio falou alto, o Cássio falou bonito. O Cássio disse palavras fortes com frases abertas e disse o que todo mundo queria dizer, que é o seguinte: o Corinthians precisa de reforços. É isso mesmo, o Timão quer reforços. Cereto News. O gigante quer reforços. E olha um detalhe, hein? O Bruno Mendes, o Flamengo e o Internacional querem o Bruno Mendes. Presta atenção, Corinthians, porque senão vai perder o Bruno Mendes. O Flamengo e o Internacional querem o zagueiro uruguaio Bruno Mendes. E tem muito mais no Cereto News. Tem uma informação do Neto de que o Corinthians vai quitar as dívidas da Arena. Eu conto tudo para você agora, Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Deixe o seu like no canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se. É de graça, você não paga nada, aperte o sininho para receber todas as notificações aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, você está gostando dos vídeos, está gostando do canal, então deixe o seu like e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para a gente, faz toda a diferença. Aqui a sua opinião faz toda a diferença. E olha só, ative o sininho para receber todas as notificações. Belém, 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 Belém. O Cássio falou alto, o Cássio falou com frases abertas, com muita educação, é verdade, mas ele disse aquilo que todo o torcedor corintiano gostaria de dizer e que todo mundo percebe muito claramente. O Corinthians precisa de reforços. E foi o Cássio quem disse, mandou recado para a diretoria, mandou recado para a direção corintiana. Além do Cássio, eu vou falar de outras notícias importantes aqui, por exemplo, o zagueiro Bruno Mendes. O zagueiro Bruno Mendes tem que prestar atenção, Corinthians. Presta atenção, porque senão pode perder o Bruno Mendes para o Flamengo. O Flamengo quer o Bruno Mendes, o Internacional também quer o Bruno Mendes. Vou falar também de uma notícia do Neto hoje. O Neto trouxe uma notícia importante sobre a quitação das dívidas da Arena, da Neoquímica Arena. Mas antes eu quero dar um recado para você, da Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Então antecipe o teu FGTS agora mesmo, antecipe o teu FGTS na Mais Ágil. Conversa lá com o pessoal, em menos de 24 horas eles resolvem o problema para você, antecipando o teu FGTS. E atenção também, o patrocinador oficial do Cereto é Aposta Ganha. O Charles Toledo, mais uma vez, apostou R$50 no número de gols. Dessa vez ele disse, o clássico, o derby, vai dar 4 gols no derby, na opinião dele, né, na aposta dele. Seriam 4 gols no derby. E ele acertou em cheio. Ele apostou R$50 e ele ganhou R$240. Então apostou R$50 e ganhou R$240. Faça você também a sua aposta. Aposta Ganha no meu QR Code, mais canal do Cereto. Você já ganha R$5 só na primeira aposta. Aposta Ganha. Eu vou começar falando do Bruno Mendes, tá? Dessa história do Bruno Mendes. Daqui a pouco eu falo mais do Cássio, mas antes eu vou falar do Bruno Mendes, porque a informação é do repórter Bruno Andrade, do jornalista, o colega Bruno Andrade, que trouxe a seguinte informação, de que o Flamengo, o Internacional, o Flamengo e o Internacional, todo mundo já sabia, né? Agora vem o Flamengo na parada, estão de olho no Bruno Mendes. O que acontece? O Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o final do ano, somente até o final do ano, o zagueiro uruguaio de apenas 23 anos de idade. Então, quer dizer o seguinte, que no meio do ano ele já pode assinar um contrato ou um pré-contrato com qualquer outra equipe
do futebol brasileiro ou do futebol internacional, porque termina o contrato dele no meio do ano, no final do ano. E o Corinthians ainda não conseguiu uma evolução na questão da renovação de contrato. Aliás, gente, o Corinthians tem que urgentemente, primeiro, renovar o contrato com o Bruno Mendes, né? Segundo, correr atrás de um zagueiro. Por quê? Porque ficou muito claro e a cada rodada fica mais evidente que o Corinthians precisa de um zagueiro. O Gil não tá bem. O Gil falhou nos 2 gols do Corinthians na derrota, no empate do Palmeiras, né? Poderia ter sido uma derrota de virada se não fosse o próprio Gil fazendo o gol do empate. Mas o Gil falhou nos 2 gols do Corinthians. O Balbuena também não tá bem. O Bruno Mendes pode ficar... O Flamengo está atrás do Bruno Mendes, o Internacional está atrás do Bruno Mendes. Então o Corinthians precisa urgentemente da contratação de um zagueiro. Seria o Robert Renan, mas o Robert Renan foi embora lá para o Zenit na negociação envolvendo o Yuri Alberto. Então o Corinthians vai ter que se coçar primeiro para renovar o contrato com o Bruno Mendes e depois para contratar mais um zagueiro. Então Flamengo e Internacional estão de olho no zagueiro do Timão, tem que prestar atenção nesse serviço. E por falar em contratar mais um zagueiro, o Cássio falou alto, falou forte, falou bonito, falou o que todo mundo queria dizer a respeito dos reforços do Corinthians. Ontem, na entrevista, depois do jogo, ele disse o seguinte, que o Corinthians vai brigar de igual para igual com qualquer equipe do futebol brasileiro. Que o Corinthians tem condições de brigar de igual para igual, provou mais uma vez no jogo contra o Palmeiras, que tem condições de brigar de igual para igual, briga de cachorro grande, né, com qualquer equipe do futebol brasileiro. Mas precisa de reforços, sim. Ele disse que isso, muito educado, né? O Cássio muito educado, falou, isso é assunto para diretoria, mas o time precisa, o elenco precisa de reforços, sim, porque o calendário é muito longo. E o Campeonato Brasileiro, na avaliação do Cássio, vai ser o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos 10 ou dos últimos 15 anos, segundo o Cássio. Então, é aquela análise que eu faço. No mata-mata, um campeonato de mata-mata, como é o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista vai entrar no mata-mata. Aí você chega, depois a Copa do Brasil, mata-mata, a Libertadores, mata-mata. Esse campeonato, esse tipo de campeonato, o Corinthians pode ganhar sim a Libertadores, pode ganhar sim a Copa do Brasil, porque a fase decisiva da Libertadores e a Copa do Brasil é tudo no mata-mata, né? Então, os 11 contra 11, o Corinthians tem condições de vencer qualquer equipe. Mostrou no jogo, no clássico contra o Palmeiras, mostrou no clássico contra o São Paulo, já tinha mostrado o ano passado contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Nos 11 contra 11, o Corinthians não deve nada para ninguém. O problema é quando precisa do elenco. E no Campeonato Brasileiro é um campeonato mais longo, de 38 rodadas. Como disse o Cássio, deve ser o campeonato mais disputado dos últimos anos, com muitas equipes brigando pelo título. E aí, a partir de abril, o Corinthians vai brigar, os campeonatos começam a ficar simultâneos, né? São muitos campeonatos ao mesmo tempo, a partir do mês de abril. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E aí, no final de novembro, fica a fase final da Copa do Brasil, a fase final da Libertadores, a reta final do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não vai ter elenco para disputar todas essas competições. Na minha avaliação, o Corinthians precisa de um zagueiro, né? Precisa de um zagueiro, precisa de reserva para lateral esquerda e reserva para lateral direita, tá? Precisa de um jogador para ponta, um jogador de velocidade, um jogador de ponta de velocidade. O Corinthians precisa também de um reserva para o centroavante, porque não tem um reserva para o Yuri Alberto. Você olhava para o banco de reservas ontem, né? Não tinha atacantes. Muito se falou, Fernando Lázaro não fez as 5 alterações, mas ele não tinha atacantes para colocar em campo.
O Romero não tem condições nenhuma, né? O Romero entrou em campo, infelizmente, e o Corinthians caiu muito de rendimento quando o Fernando Lázaro colocou o Romero. É bem verdade que o Corinthians tentou outras contratações, como o Matheus Pereira, tentou a contratação do Felipe Coutinho, não conseguiu avançar nessas negociações, assim como também não conseguiu avançar agora na negociação do Andrei. Porque, outra informação, hein? O Andrei, jogador do Sub-20, da Seleção Brasileira Sub-20, jogador revelado pelo Vasco, jogador contratado pelo Chelsea, ele não conseguiu o visto de trabalho dele na Inglaterra. O Chelsea estava conseguindo de qualquer maneira o visto de trabalho, mas ele não conseguiu. Então ele vai ser emprestado pelo Chelsea para outra equipe. O Corinthians tinha um interesse, e é muito provável que ele seja emprestado para uma equipe que vai disputar a Libertadores da América. Por isso o Corinthians tinha um interesse. Por que Libertadores da América? Porque aí ele vai adquirir a pontuação necessária para disputar os critérios, os requisitos necessários para jogar na Premier League. Acontece que o Chelsea tem interesse em emprestá-lo apenas por 4 meses, até apenas o meio do ano, e o Corinthians não quer o jogador por empréstimo até o meio do ano. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo, mas até o final da temporada. É um excelente jogador, mas eu não sei se é essa a posição que o Corinthians precisa, né? Acho que o Corinthians está bem servido ali de volantes, com o Rony, com o Fausto Vera, com o Duqueiroz, se bem que o Duqueiroz vai para o Zenit, com o Paulinho, com o Maicon, o Corinthians está bem servido nessa posição. E o Arthur falou hoje, o Arthur, atacante do Bragantino, que é outro jogador que o Corinthians tinha o interesse, o Arthur falou sobre esse interesse do Corinthians, também do interesse do Flamengo, falou sobre essa sondagem, mas segundo o Arthur, atacante do Bragantino, não passou apenas de sondagem. Aliás, o Arthur recusou uma proposta de 10 milhões de dólares do futebol do Catar. Ele disse que tem obsessão em jogar no futebol da Europa. Por isso ele recusou a proposta e ele não deve mesmo sair do Bragantino, apesar das especulações de que ele poderia ser reforço do Corinthians, de que ele poderia ser reforço do Flamengo, mas não, ele diz que não vai sair do Red Bull Bragantino e que se ele sair do Red Bull Bragantino, ele vai sair para jogar no futebol da Europa, porque ele tem obsessão em jogar no futebol europeu e ele quer mesmo, além de jogar na Europa, quer jogar na seleção brasileira. Olha só, deixa eu trazer uma informação importante que o Neto trouxe hoje no programa Os Donos da Bola. Segundo o Neto, o Corinthians está fazendo um acordo para pagar a dívida da Neoquímica Arena. Você sabe que esse ano o Corinthians vai ter que pagar uma quantia de 70 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal. O Corinthians vai ter que começar a pagar a Arena. A dívida total da Neoquímica Arena é de 600 milhões de reais. 400 milhões de reais, a Neoquímica é que vai pagar. A Neoquímica dá o nome para o estádio, esse é o acordo, 400 milhões de reais. Os outros 200 milhões de reais, o Corinthians vai ter que pagar do bolso dele. E 70 milhões de reais o Corinthians vai ter que pagar já nesta temporada. E por isso, as bilheterias dos jogos do Corinthians estão comprometidas com esse pagamento, com essa dívida da Arena. Inclusive, a previsão é de 105 milhões de reais comprometidos das bilheterias já para o pagamento da Arena. Mas segundo o Neto, o Corinthians está fazendo um acordo com diversas empresas, com um grupo de empresas, com um grupo de empresários do mesmo ramo, uma parceria para fazer o pagamento. O Neto não deu mais detalhes, né? Mas, por exemplo, seria um grupo de empresários do mesmo ramo que daria esse dinheiro para o Corinthians pagar a Arena, e aí o Corinthians não teria que pagar um tostão, né? O Corinthians teria que se preocupar só com o departamento de futebol, com o clube, evidentemente, mas que os empresários pagariam a Arena. É claro que ninguém dá dinheiro para ninguém, né? Não existe almoço grátis. Se os empresários estão pagando, se existe esse acordo costurado pelo Duílio Monteiro Alves, provavelmente em contrapartida deve acontecer alguma coisa. Os empresários devem estampar
o nome na camisa do Corinthians, ou estampar o nome na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, ou então explorar a Neoquímica Arena, sei lá o que vai acontecer, de qualquer maneira, essa é a informação do Neto, e o Neto costuma ser muito bem informado. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, por exemplo, os amigos que nos escrevem agora e falam sobre a disputa do derby, sobre os reforços, o Paulo Monteiro. O Roger Guedes é um grande jogador, mas precisa deixar de ser fominha. Tem lances que ele não vê o companheiro marcado em situação de gol. Muito bem. O próximo comentário. Mas o Roger Guedes está jogando muito, hein? O Aparecido. Atenção, Lázaro. Gil não dá mais. Sem condições. Zagueiro lento e já tem idade avançada. O Gil falhou nos 2 gols. O Agnaldo Marcal. Cereto. Os caras vieram na casa do Corinthians e levaram 1 pontinho e mantiveram a invencibilidade. Tudo bem que o Timão foi melhor que os últimos jogos contra o rival, mas ainda não foi dessa vez. Pois é, o próximo comentário do Márcio, o Corinthians erra muito passe, se não errasse tanto, talvez o Everton tivesse sofrido mais ainda, e o Gil lento demais. Não pode um atacante anão conseguir fazer gol de cabeça, ele tá falando do Rony, né? Tem 1,60 m de altura e fez 2 gols no Corinthians. O próximo comentário do Igor, jogão no Corinthians, do Corinthians, né? Foi top, só não gostei do Romero ter entrado em campo, muito péssimo, foi péssimo mesmo o Romero. Pablo Lacerda, sinceramente, melhor partida do Corinthians no ano, baita jogo de futebol, 2 erros de falta de concentração do Gil, geraram os 2 gols do Palmeiras. A entrada do Romero matou ofensivamente o Corinthians, algo que foi consertado com a entrada do Fausto. O próximo comentário é do Agnaldo de novo. Cereto se ligou na entrevista pós-jogo do gigante Cássio? Com sutileza, ele cobra reforços de qualidade para as próximas competições. Pois é, falamos sobre isso no vídeo. Foi muito bem o Cássio nessa entrevista. O próximo comentário, Gilberto Miranda. Corinthians está jogando bem. Renato Augusto fazendo a diferença. E o Denilson dizendo que belo time. O pessoal está gostando do Coringão. Muito obrigado. E o próximo comentário é o seu. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Faça a sua inscrição, é de graça. Inscreva-se aqui no canal do Cereto, você não paga nada. Muita gente nova chegando no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto, no Instagram, no Twitter, no TikTok, em todos os lugares. E olha só, excelente carnaval para você, mas aprecie com moderação. Você vai participar de um bloquinho? Venha para o bloco do Carlos Cereto, venha para o clube de membros do Carlos Cereto, o clube de membros do canal do Cereto. Ah lá lá, mas que calor, mas que calor, ah lá lá, e agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau.